Contra a Covid, o ABC vai ter mega feriado e lei seca de 9 dias a partir de sábado. Nesse período, até serviços essenciais vão ter que fechar às 5 da tarde. Destaque do Giba Bergamin. No mega feriado, o uso do transporte público no ABC será restrito aos funcionários de serviços essenciais. E a venda de bebida alcoólica será proibida, Alain. Na capital, começa daqui a pouco o novo horário do rodízio de veículos. Michele Barros. A partir de hoje, a restrição será das 8 da noite às 5 da manhã. Essa medida é para diminuir a circulação de carros durante a noite e reduzir a lotação no transporte público durante o dia. O estado passou a marca de 12 mil pacientes em UTIs. Para dar conta da demanda de oxigênio, o governo pediu ajuda à iniciativa privada. Wallace Lara. Empresas se comprometeram a ajudar na produção e distribuição do oxigênio hospitalar. Hoje, pacientes tiveram que ser transferidos às pressas por conta de problemas com o oxigênio na zona leste da capital. Veja também o esforço das equipes do SAMU para que doentes com Covid cheguem com vida aos hospitais. E no Dia Mundial da Água, a importância do uso consciente. Com menos chuva no verão, o nível dos reservatórios não se recuperou e o consumo nas casas aumentou. É agora no SPTV. Boa noite, são 7 horas e 9 minutos. O número de sepultamentos na capital voltou a bater recorde. Ontem foram 373 enterros. E a quantidade de pacientes precisando de terapia intensiva é a maior já registrada no estado. Até às 3 da tarde, 436 pacientes estavam na fila da UTI somente aqui na capital, onde a taxa de ocupação dos leitos está em nível de colapso. São esses números que a gente acompanha juntos agora. 91,9% dos leitos de UTI do estado estão ocupados. Na Grande São Paulo, essa ocupação está em 91,6%. Agora, isso em números absolutos. 12.168 pacientes em UTI, 16.871 em enfermarias e o total 29.039 pessoas internadas neste momento. É muita gente. A partir de amanhã, o Hospital Geral de Vila Penteado só vai atender casos de Covid. O repórter Wallace Lara tem mais informações sobre esse assunto. Boa noite para você, Wallace. Boa noite, Alain. Boa noite a todos. Falamos ao vivo aqui da Zona Norte de São Paulo. Pois é, Alain, o Hospital Geral de Vila Penteado, aqui na Zona Norte, será exclusivo para atendimento de pacientes com coronavírus. São 196 leitos dedicados a pacientes com Covid. A partir de amanhã, o pronto-socorro passa a atuar de forma referenciada, ou seja, de portas fechadas. Agora, a questão que preocupa é o alto consumo do oxigênio. Para vocês terem uma ideia, um levantamento que a Secretaria Municipal de Saúde acabou de passar para a gente. Na Zona Sul, UPA de Santo Amaro, o abastecimento era de 1 tanque por semana, agora no período mais crítico, o abastecimento é de 1 tanque a cada 36 horas. Na região oeste, o PS Caetano, o abastecimento era de 1 vez por semana. Na atual situação, o abastecimento tem sido a cada 2 dias. UPA não é UTI e por isso os problemas começam a aparecer, como vocês vão ver agora na nossa reportagem. A foto mostra uma fila de ambulâncias do SAMU na porta da UPA Tito Lopes, em São Miguel Paulista, na Zona Leste. A Secretaria Municipal de Saúde disse que houve um problema técnico na transferência do oxigênio para o tanque. Os pacientes foram retirados e levados para outros hospitais. Foi um desespero para quem tem parente precisando de atendimento. Chegaram mais de 30 ambulâncias e de todas elas descendo cilindros de lá de dentro, inclusive motos do SAMU trazendo cilindros também. Eu não sei se faltou oxigênio para minha mãe, se não faltou, não sei qual que é a situação da minha mãe atual. A mãe do Adilson está internada numa outra UPA, a de Perus, na Zona Oeste. Ela tem 74 anos. No momento, o oxigênio é fundamental para ajudar na respiração, depois que ela apresentou os sintomas da doença. Ela estava sem paladar nenhum, não conseguia nem falar, sem falta de ar. A UPA de Perus tem um reservatório de oxigênio líquido.
Agora, os cilindros são o grande gargalo da logística de abastecer os locais que têm pessoas com a Covid e também com outros problemas respiratórios. Nas UPAs, o nosso desafio é levar cilindros, porque cada cilindro você tem um paciente acoplado a esse cilindro. E para cada paciente nós precisamos de 3 cilindros. O cilindro que está com ele naquele momento, o cilindro que está em transporte para ser recarregado e aquele que está sendo recarregado. Hoje pela manhã, o governador João Dória, do PSDB, participou de uma reunião com fornecedores de oxigênio e outras empresas. Eles querem fechar a equação de como vão atender a estrutura dos novos leitos de Covid que são criados para diminuir a lotação dos hospitais. O governo fez um pedido para que as indústrias disponibilizem os cilindros para que sejam devidamente higienizados e convertidos ao uso hospitalar. Quanto mais distantes são essas cidades e a utilização do oxigênio acaba sendo muito maior número de vezes que os caminhões precisam até lá para levar. Então, dessa maneira, com o apoio da iniciativa privada, hoje teremos não só a condição de recolher esses cilindros, enchê-los em unidades estratégicas e retomar para essas cidades, fazendo com que, dessa maneira, nós estejamos protegendo a vida. Para o professor do Instituto de Química da USP, os tanques de armazenamento das UPAs deveriam ser maiores para absorver a demanda de oxigênio e evitar que fossem feitas várias viagens com os cilindros. O que as UPAs estão enfrentando agora é uma questão de dimensionamento. Esses cilindros, esses tanques criogênicos estão lá, mas eles foram dimensionados para um fluxo de oxigênio muito menor do que o que está tendo. Então, provavelmente vai precisar de uma readequação desses tanques, né? Sobre o problema de oxigênio na UPA Tito Lopes, a Secretaria Municipal de Saúde informou que os pacientes internados não foram prejudicados. Uma empresa de bebidas vai montar em 10 dias uma usina dedicada ao envase de oxigênio na região de Ribeirão Preto. Segundo o governo, o fornecimento vai ser de graça para a rede pública de saúde, principalmente hospitais municipais. A média de mortes está muito alta no estado todo e a gente vai conferir agora as 5 cidades da Grande São Paulo com as maiores médias de mortes hoje. A capital aparece em primeiro, com 108 mortes por dia, alta de 72% em 2 semanas. Em segundo, vem Guarulhos, com 22 mortes por dia e aumento de 180%. 3 cidades do ABC aparecem na sequência. Santo André, com média de 17 mortes por dia, depois São Bernardo, 12 mortes por dia e Mauá, 8 mortes por dia. Considerando todas as cidades da região, o ABC atingiu a maior média de mortes por Covid, 43 óbitos por dia, aumento de 33% em relação a 14 dias atrás. Diante desses números impressionantes, o consórcio intermunicipal do Grande ABC antecipou feriados, como fez a capital, e adotou também uma série de medidas que quem vai adiantar para a gente agora é o Giba Bergamin, que fala ao vivo. Boa noite, Giba. Oi, Alain, muito boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente no SP2. Falamos aqui do Hospital de Campanha de Ribeirão Pires. Essa decisão dos 7 prefeitos do Grande ABC tem uma série de determinações. É um mega feriado que vai ter, né, entre o dia 27 de março e 4 de abril, com proibição, inclusive, de venda de bebidas alcoólicas nesse período. Também vão restringir o acesso aos ônibus das pessoas. Somente aqueles profissionais dos serviços essenciais vão poder entrar. E eles fizeram, inclusive, os prefeitos, um pedido ao secretário Alexandre Baldi dos Transportes Metropolitanos para estender isso aos trens metropolitanos e também aos ônibus intermunicipais. Os prefeitos que haviam pedido o lockdown, né, o fechamento total na região, ao governo do estado. O governo disse que cada prefeitura tem autonomia para determinar as medidas restritivas que julgarem necessárias. Aqui em Ribeirão Pires teve mais 11 mortes de pessoas à espera de UTI entre sexta passada e o domingo, totalizando agora 19 mortes. Esse drama todo a gente vai ver agora na reportagem. O Hospital Nardini é referência em Covid-19 em Mauá. Mas a unidade ainda atende emergências relacionadas a outras doenças e recebe pacientes de outras cidades. É o caso da irmã da Cleusa, que sofria de fortes dores no estômago. Elas moram e trabalham em Suzano, mas buscaram atendimento na vizinha Ribeirão Pires e acabaram sendo levadas a Mauá para fazer os exames no Nardini, que está com a UTI lotada, segundo a prefeitura. Se ela fosse para Suzano, ele ia transferir para mais outros lugares que a gente não conhece.
Enquanto isso, na vizinha Ribeirão Pires, o hospital de campanha da cidade já contabiliza 19 mortes de pacientes que aguardavam um leito de UTI. Desde sábado, a família da dona Josefa vem ao hospital de campanha de Ribeirão Pires para acompanhar o estado de saúde dela. Vítima da Covid, dona Josefa precisa de UTI e hemodiálise. Hoje de manhã eu até tentei ir atrás de alguns, ver se eu conseguiria, incluir ela em algum convênio sem carência, mas isso não existe, né? A gente estava pensando talvez também ir na Secretaria da Saúde para ver se a gente conseguiria, sei lá, se precisar fazer uma tomografia, a gente paga em algum lugar, alguma coisa assim. A rede de saúde da região do ABC está à beira do colapso. Por isso, hoje à tarde, o consórcio intermunicipal do Grande ABC decidiu tomar medidas mais duras para tentar reduzir a circulação do vírus. Nas 7 cidades, haverá antecipação de feriados municipais, que vão emendar com a Páscoa. O mega feriado começa no dia 27 de março e vai até o dia 4 de abril. Nesse período, comércios essenciais, como supermercados e padarias, fecham mais cedo, às 5 da tarde. Além disso, o transporte coletivo será somente para profissionais que comprovem trabalhar em serviços essenciais. Com uma população de 21 milhões de habitantes, 47,54% da população do estado, a região metropolitana é a principal aglomeração urbana da América do Sul. Quando a gente olha o mapa da região metropolitana, os limites entre uma cidade e outra praticamente desaparecem, formando assim a grande mancha urbana, onde em alguns casos é impossível saber onde termina uma cidade e começa a outra. Para o sanitarista da USP, Gonçalo Vecina Neto, emprego, educação, saúde e lazer são compartilhados entre os moradores dessas cidades. E por isso, as medidas de combate à Covid-19 deveriam ser unificadas. Então, teríamos que estar tomando uma decisão mais dura. E não só no município, é governo do estado e governo municipal. A mancha populacional da Grande São Paulo é toda conurbada. As pessoas estão circulando entre as cidades. Então, não se trata de parar São Paulo, se trata de parar as manchas populacionais. Vamos ver como ficaram essas regras diferentes aí, né, no ABC e na capital. Agora, olha só, na Baixada Santista, as prefeituras decretaram um lockdown, que é o confinamento total dos moradores já a partir de amanhã. A repórter Thaís Roso tem as informações ao vivo de Santos. Boa noite para você, Thaís. Oi, Alain, uma boa noite para você, boa noite a todos que estão nos assistindo. Exatamente aqui na Baixada Santista, o lockdown então já começa a partir da meia-noite, vale para as 9 cidades aqui do litoral. A gente noticiou aqui no SP sobre o acesso às praias que já estavam fechados, elas já foram bloqueadas, tanto a faixa arenosa quanto o mar e também em algumas cidades, inclusive o calçadão foi bloqueado, mas são várias medidas de restrição, como horários de ônibus intermunicipais que vão funcionar somente um pouco de manhã, um pouco da tarde para a noite. Hotéis e pousadas, por exemplo, estão proibidos de receber turistas aqui na nossa região e o aluguel de temporada também foi suspenso. Tudo isso para conter aí esse avanço da Covid-19. Aqui na Baixada Santista, a taxa de ocupação dos leitos de UTI já ultrapassa os 85%. Então, para controlar tudo isso, eles decidiram por esse lockdown que vai até o próximo dia 4. Alain. Obrigado, Thaís. Aqui na capital começa a valer daqui a pouco, às 8 da noite, o novo rodízio de veículos. Segundo a Prefeitura, a medida é uma tentativa de desafogar o transporte público e desestimular as pessoas a saírem durante o toque de recolher. A repórter Michele Barros tem outras informações para a gente. Boa noite, Michele. Oi, Alain, boa noite para você, boa noite a todos. O rodízio só mudou de horário, né? Deixou de ser de dia, então, começo da manhã, fim da tarde, passa a ser à noite. Como você mencionou, começa daqui a pouco, às 8 da noite, vai até às 5 da manhã, seguindo o horário do toque de recolher em vigor no estado. Agora, vale para a mesma área de restrição que sempre valeu, tá? Centro expandido. A gente tá em cima do viaduto João Julião da Costa Aguiar, corredor norte-sul. Do lado de lá é o Campo Belo. Não vale o rodízio, vai continuar do mesmo jeito. Do outro lado, região de Moema, vale o rodízio e vai ser assim nesta noite. Aqui embaixo, ó,
Avenida dos Bandeirantes, também entra em vigor o rodízio a partir das 8 horas e vai ser assim, então, as informações. As placas continuam a mesma também, tá? Hoje está proibido. Placa final 1, placa final 2. Multa, infração média, multa R$ 130,16 para quem furar o rodízio. É isso, Alan, as restrições, então, rodízio daqui a pouquinho em vigor. Alan. Obrigado, Michele. Muita gente na rua. E veja a seguir a retomada do Campeonato Paulista com jogos em Volta Redonda, no estado do Rio. Veja também um balanço da Secretaria da Segurança Pública mostra que uma média de 27 festas clandestinas são encerradas por dia no estado. Agora o trânsito ao vivo, Radial Leste, são 7h23, o SP2 volta já. Nessa segunda e mais mortal onda da pandemia, a média diária de atendimentos do SAMU aumentou muito na capital. Os profissionais de saúde são acionados a todo momento para socorrer pessoas com doenças respiratórias. E a dificuldade que esses trabalhadores enfrentam para salvar vidas não termina na porta do hospital. Foi o que mostrou o Jornal Hoje e o que vamos mostrar agora. A cada paciente que a gente pega, a gente tem que limpar toda a ambulância inteira, toda a maca. Os cuidados para diminuir os riscos nem sempre conseguem evitar a infecção de quem está o tempo todo em contato com o vírus. Na cidade de São Paulo, o coronavírus já contaminou 1/4 dos funcionários do SAMU. O fim de semana foi de plantão movimentado, como mostram essas imagens cedidas pelo SAMU. São 4h48, paciente agora de 65 anos, provável Covid. Os profissionais da saúde encontram um senhor que precisa de ajuda para respirar. Tá melhor da falta de ar com oxigênio? Tá melhor, né? Pelo menos aí o número aí melhorou bastante. Tava 60, já tá 96. O que o médico do SAMU falou durante o atendimento na ambulância foi sobre o número que representa a quantidade de oxigênio no sangue, a chamada saturação. Para checar como ela está, se usa um aparelho como esse, o oxímetro. A gente prende o dedo aqui e aguarda só alguns segundos pelo resultado. Está dando 98, 99 dentro do normal. A função primordial do pulmão é realizar a troca gasosa, né? A gente precisa de oxigênio para viver e o pulmão é responsável por essa troca. Quando o pulmão tem alguma dificuldade de incorporar o oxigênio, essa medida da saturação no sangue, ela acaba caindo. E o normal de uma pessoa, a gente encontraria acima de 96%, 98%. E nos casos que o pulmão tem algum tipo de comprometimento, esse percentual vai caindo até níveis extremamente críticos de 20%, 30%, 40%. A pandemia fez o número de chamados por problemas respiratórios aumentar de 9% para 15%. O que impressiona mais é que a média diária desse tipo de atendimento saltou de 92 em janeiro para 153 em março até o dia 18. É a maior média já registrada na pandemia. Nós conseguimos, mesmo no momento da pandemia, com o aumento de chamadas, nós reduzimos o atendimento dos casos graves de 32 minutos para 22 minutos. Mas esse tempo ainda é maior que o considerado ideal pela Associação Brasileira de Resgate e Salvamento. Estamos seguindo aqui mais uma paciente, senhorinha aqui de 95 anos, provavelmente um caso de Covid, uma síndrome respiratória. Melhorando um pouquinho, 72 com oxigênio, 78, 80%. Depois do hospital, a equipe seguiu direto para outra paciente com falta de ar. Agora a gente está aí com 15 litros por minuto de oxigênio, o máximo que dá, saturando aí no máximo 60%. Resgatar o paciente em casa não é o fim da viagem. Essa auxiliar de enfermagem do SAMU, que trabalha em outra equipe e prefere não se identificar, relata problemas para dar entrada nos hospitais. Você chega com o paciente, isso é recente, o paciente saturando 85%, o exame de Covid confirmado, você vai direto para onde é direcionado, onde a gente foi passado, que seria para levar o paciente para lá.
E chega lá, a gente é amarrado em um hospital nosso aqui, que é referência. Eles já chegaram a mudar o fluxo de entrada 3 vezes no mesmo dia. Então a gente chegou com o paciente, era de um lado. Aí a gente chegou no outro paciente, era do outro lado. Então assim, e o tempo para esse paciente, ele é precioso. Né? Se você chega com um paciente que precisa ser entubado, ele não pode esperar. O hospital de referência citado pelo auxiliar de enfermagem é o Mandaqui, na Zona Norte. Nós pedimos um posicionamento da Prefeitura sobre as mudanças de protocolo de recebimento dos pacientes. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, o profissional não deve retirar o paciente da ambulância e comprometer o atendimento que está sendo oferecido. Enquanto aguarda o acolhimento na unidade hospitalar, segundo a Prefeitura, o paciente precisa ser atendido e monitorado pelo SAMU. E diante desse cenário dramático, as equipes de fiscalização do Estado têm que fechar, em média, 27 festas irregulares por dia. Nesse fim de semana, não foi diferente. Não importa o tamanho, festa clandestina no auge da pandemia é crime. Nessa madrugada, fiscais do Procon interromperam uma balada no Itaim Paulista, na Zona Leste, com 30 pessoas. O dono do estabelecimento foi autuado e pode ser multado. Já na madrugada de domingo, a fiscalização foi nesse bar na região de Interlagos, onde pelo menos 50 pessoas participavam de uma balada, a maioria jovens e sem máscara. Não temos nada contra as festas, mas este momento é impróprio. É um apelo que nós fazemos aqui. A você, jovem, não se reúna, não se aglomere nesse momento. E se pancadão já incomoda sem pandemia, imagine agora. É um absurdo, é um sol altíssimo, que a gente não consegue dormir e a noite inteira esse inferno. A noite inteira e as pessoas não usando a máscara. A aglomeração e o som alto foram registrados nessa madrugada por moradores do Glicério. Também teve pancadão no fim de semana no Parque Residencial Cocaia, na Zona Sul. Era tanta gente aglomerada que o helicóptero Águia foi acionado para dar apoio aos policiais nas viaturas que dispersaram o grupo. Esse infectologista alerta que festas como essas têm um enorme potencial de espalhar o coronavírus. Você tem pessoas dançando, cantando, falando alto e nisso o vírus se transmite de uma maneira muito intensa e uma pessoa pode contaminar várias. Em 23 dias de fiscalização da Operação Toque de Restrição, 619 festas foram flagradas no estado de São Paulo, segundo a Secretaria da Segurança Pública, o que dá uma média assustadora de 27 festas clandestinas por dia. Na maioria dos casos, os envolvidos são liberados para voltar para casa depois do flagrante, o que não significa que não terão que responder por isso. Para esse professor de Direito Constitucional, quem participa de festa clandestina pode ser indiciado por crime contra a saúde pública. As pessoas estão se aglomerando em festas e espalhando um vírus que não encontrará estrutura humana, material, para o combate do vírus às vítimas atingidas. Então, é muito mais grave essa situação. É bom que se diga que isso marcará a vida desse jovem para sempre. Para procurar um emprego, sempre haverá no seu histórico de vida uma condenação criminal, né? Então, é bom que se pense nisso também. É bom mesmo, né? Também há irregularidades no comércio. Entre a noite de quinta-feira e a manhã de hoje, o Procon fiscalizou 1.331 estabelecimentos comerciais. 47 deles foram autuados por desrespeito às medidas sanitárias. As festas e aglomerações se refletem nos números da pandemia, que a gente confere aqui nos nossos gráficos. 44 mortes foram registradas nas últimas 24 horas. No total, 67.602 pessoas já perderam a vida para a doença aqui no estado de São Paulo. 4.775 novos casos foram registrados de ontem para hoje, levando o total para 2.311.101. Lembrando que às segundas-feiras os números costumam ser mais baixos, porque menos laboratórios trabalham nos fins de semana. O consumo de água residencial da região metropolitana de São Paulo aumentou 4% no ano passado. Ao mesmo tempo, o nível dos reservatórios que abastecem a região baixou. Nesse Dia Mundial da Água, a importância do consumo consciente é o tema da reportagem da Laura Cassano. O que você vê nessa imagem? Um copo meio cheio ou um copo meio vazio? Os otimistas diriam que está meio cheio. E se a gente fizesse a mesma pergunta sobre as nossas represas?
Hoje, os reservatórios que abastecem a região metropolitana de São Paulo estão com 60,1% da capacidade, bem melhor do que há exatos 6 anos, em 22 de março de 2015. No auge da crise hídrica, a capacidade média não chegava a 15%. Hoje a situação também é outra porque as represas que abastecem a região metropolitana estão interligadas. Isso significa que o sistema tem capacidade de se autorregular. As bombas e tubulações construídas desviam água de um reservatório para outro para garantir o equilíbrio no abastecimento. Uma lição que a dona Neuza aprendeu naquele tempo e virou rotina até hoje. Usar a mesma água que lava a roupa para lavar também o chão da garagem. Antigamente você via o pessoal tudo esguichando a rua, né, com esguicho, tudo. Agora já não, a turma já lava com balde, já economiza. Durante o período mais crítico do abastecimento de água, o volume da represa Guarapiranga descia, em média, 15 centímetros por dia. Mas com o esforço conjunto, a população conseguiu economizar entre 2014 e 2015 o equivalente a uma Guarapiranga inteirinha. Uma economia suficiente para abastecer as casas de 4 milhões de pessoas. A população mudou os hábitos e consome hoje 10% menos água do que antes da crise hídrica. Mas com mais gente em casa por causa da pandemia, o consumo subiu 4% no ano passado. E como choveu pouco, o nível das represas caiu de 77,2% em março de 2020 para os 60,1% atuais. Não há um problema, a Sabesp está fazendo a sua parte. A população precisa também fazer a sua parte, de usar a água com parcimônia, com racionalidade, com economia. Vamos economizar água. Esse especialista diz que, além de observar o nível dos reservatórios, é importante também manter a saúde dos mananciais. É importante os governos continuarem a fazer as ações de recuperação da qualidade de água, de recuperação da poluição e de conservação dos mananciais, recuperando aquelas áreas degradadas. Para ele, aquele copo pela metade está mais para cheio. Mas para encher depende de todos nós. Esse copo pode encher. Então a gente está exatamente numa encruzilhada. Vai depender da escolha que cada um de nós vamos adotar. E é um processo de corresponsabilidade. Cada ação individual faz a diferença quando colocado de maneira coletiva. É isso aí. E como é que vai ficar o tempo essa semana? Quem conta, lógico, é a Anne, né? Anne, boa noite para você. Oi, Alan, boa noite para você, boa noite a todos. Essa primeira semana de outono começou com temperaturas de verão. Hoje a máxima chegou aos 31 graus e esse calor vai continuar ao longo dos próximos dias. Essa vai ser mais uma noite abafada e amanhã o dia começa com mínima de 19 graus e a máxima vai chegar aos 31, como hoje, e sem nada de chuva. Aliás, a chuva só deve chegar aqui na capital, Alan, na quarta-feira e também no sábado, que não está aqui, mas também vai chover. E olha só, em todos os outros dias da semana o tempo vai ficar seco e quente. As máximas vão ficar se revezando entre 31, 32, 31, 32, ou seja, calor todos os dias. O mesmo vale para a Grande São Paulo, calorão de 32 graus em Guarulhos, Itapevi, Diadema 31, em Bugaçu e Suzano 30 graus também sem chuva, Alain. E onde é que a chuva vai se concentrar essa semana, apesar de poucos dias, né? Apesar de poucos dias, olha só, ela vai ficar concentrada nessa faixa leste do estado de São Paulo, entre o sul até o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira. Mas os maiores volumes, eles não são tão altos. No interior, olha só, a gente vai ter pouquíssima chuva. Amanhã o tempo vai ficar firme na maior parte de São Paulo, olha só, em toda essa área amarela. E chove no sul, pegando o interior e também o litoral. Mas mesmo assim, é chuva bem fraquinha, viu, Alain? Até amanhã. Até amanhã. Agora, o futebol. O Campeonato Paulista vai ser retomado amanhã em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. Foi uma reviravolta. Hoje de manhã, a Federação Paulista tinha confirmado a paralisação do campeonato durante a fase mais crítica do combate à Covid. A Gabriela Ribeiro tem as informações ao vivo. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Alain. Boa noite a todos. Pois é, no fim da manhã de hoje, a Federação Paulista soltou uma nota dizendo que o campeonato estava suspenso até 30 de março, numa decisão unânime dos 16 clubes que disputam o Paulistão. A questão parecia resolvida, mas durante a tarde a situação mudou. O que acontece é que a Prefeitura de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, autorizou a realização de partidas dos times paulistas por lá. E aí, agora há pouco, a Federação Paulista confirmou que vai ter jogo entre Corinthians e Mirassol amanhã em Volta Redonda, às 9 da noite. O Corinthians, inclusive, saiu agora há pouco do CT Joaquim Grava, vai fazer esse trajeto de ônibus, cerca de 300 quilômetros. Para o Mirassol, o trajeto é um pouco mais longo, então uma parte dele será feito de avião. Havia muita repercussão em relação a essas decisões da Federação Paulista, Alain, que causou, inclusive, dos jogadores. O Corinthians também vai jogar a Copa do Brasil em Volta Redonda. A partida contra o Retrô já está confirmada pela CBF para sexta-feira, Alain. Obrigado. E o SPTV fica por aqui. As reportagens estão no Globoplay. O Jornal Nacional começa às 8h30 e a gente se vê amanhã. Uma boa noite para você.